Na aula de hoje, vamos falar sobre a dilatação dos sólidos. Bem, os sólidos podem se dilatar em três dimensões. Então, nesta tela, você observa que aqui está a dilatação linear, quando ocorre em uma única dimensão esta dilatação superficial quando ocorre em duas dimensões e dilatação volumétrica quando ocorre em três dimensões. Vamos falar especificamente cada uma delas de forma separada. Lembrando que nesta tela nós não trataremos do cálculo específico destas dilatações, apenas abordaremos a forma de dilatação e a apresentação das equações para o cálculo. Bem, na dilatação linear, nós representamos nesta figura, entre estas duas barras, o L ponto. Este L representa linear, lembra que o ponto na física é algo inicial, então nós representamos aqui como um comprimento inicial. E este ΔL, o delta que nos representa a variação, e o L de linear ou comprimento, variação de comprimento. Então, a equação logo abaixo nos mostra que a variação do comprimento é igual ao comprimento inicial desta barra, que multiplica o coeficiente de dilatação térmica, que multiplica a variação de temperatura. Lembrando que coeficiente de dilatação térmica é a capacidade que este material tem de variar o seu comprimento, no caso específico da dilatação linear, sobre a variação de temperatura. Ou seja, quanto maior o coeficiente de dilatação, maior é a capacidade desse material tem em se contrair ou se dilatar na variação de temperatura onde ele se encontra. Na segunda equação, nós temos este L, que nos representa um comprimento final, igual ao comprimento inicial, mais ou menos a variação do comprimento. Lembrando que para esta equação usamos o sinal de mais quando há um aumento de temperatura e o sinal de menos quando há uma diminuição de temperatura. Então, vejam que aqui nós temos um comprimento inicial. Se haver um aumento de temperatura, o comprimento final dele é o inicial, mais o ΔL, que é calculado nesta primeira equação. De forma análoga a essa, nós temos a dilatação superficial. A dilatação superficial, ela sofre uma dilatação em duas dimensões, tanto no seu comprimento quanto na sua largura. E vejam que nas equações, elas são análogas, são semelhantes, o que muda é o símbolo que usamos na representação dentro desta equação. E na dilatação volumétrica, então, este sólido se dilata em três dimensões: comprimento, largura e profundidade. Quando há um aumento de temperatura, este sólido se dilata, e na diminuição de temperatura, ele se contrai. A equação, como as outras, de forma semelhante a elas, o que muda é a representação dentro desta equação. Então, aí está a dilatação dos sólidos, demonstrado para vocês nesta tela. Dilatação linear, superficial e volumétrica.